O Redação de ontem, que teve a presença do Lédio Carmona e do Fábio Seixas na bancada, a gente comentou, como costuma comentar aqui no Redação, sobre como a imprensa do Rio de Janeiro, especificamente na nossa modestíssima opinião, os três jornalistas que estavam aqui na bancada ontem, tem dificuldade de vibrar com algum clube que não seja o Flamengo. Muitas vezes até a gente vê na imprensa do Rio de Janeiro uma gozação, uma tiração de onda com os rivais do Flamengo, mesmo quando eles vencem. Aconteceu ontem, na capa do jornal Extra do Rio de Janeiro, a gente vai mostrar aqui para quem não viu ainda, essa é a capa do jornal, e ali olha o detalhe, pintou o vice, o jornal tratava assim a classificação do Vasco para a final do Campeonato Carioca, pintou o vice, Edmilson fez o gol que levou o Vasco à final do Carioca, a primeira final do Carioca em 10 anos, jogando por 2 empates, os rubro-negros já provocam os rivais comemorando os títulos nas redes sociais. Essa é uma brincadeira que os flamenguistas fazem com os vascaínos e levou o Vasco a divulgar uma nota oficial ontem, nota do clube mesmo, em repúdio à manchete do jornal Carioca. Vou ler alguns trechos aqui da nota do Vasco. Causou estupefação e a falta de respeito e conduta desprovida de isenção, ética e profissionalismo demonstrados, pois o referido meio de comunicação optou inexplicavelmente por tentar expor-nos, essa é a nota do Vasco. Bem como, por extensão, voltamos a reafirmar aos nossos milhões de torcedores apaixonados, em detrimento do seu dever profissional, de informar de modo isento e impessoal. A nota é bem longa, quem quiser está no site do Vasco. E aí, por fim, o Vasco vem ainda através da presente pugnar por uma retratação oficial por parte do referido periódico. O Vasco pediu uma retratação. É difícil você pedir uma retratação quando alguém não faz uma acusação. O jornal fez uma brincadeira, uma piada de mau ou de bom gosto, o leitor e o público do Redação que julgue. O Vasco pediu uma retratação, em nome do bom jornalismo e etc e tal. O Jornal Extra, hoje, abre espaço. É claro que não é o mesmo espaço, mas tem chamada de capa e abre espaço no seu caderno de esportes, dizendo que a brincadeira revoltou a torcida do Vasco. Para mim, que moro no Rio de Janeiro há 4 anos, é só mais um caso que eu assisto de um clube vencer, ganhar a vaga e ser ironizado no dia seguinte em troca de uma manchete mais rubro-negra. Mas eu quero ouvir o Tim, que também mora no Rio. E aí, Tim, é fogueira, assunto polêmico para ser debatido aqui no Redação. Sim, como sempre, futebol é uma linguagem universal que se fala com sotaque diferente. Essa história eu acho que mostra várias coisas sobre o sotaque local de futebol. A importância de gozação. Isso faz parte da cultura de vocês. O fato que dentro da cultura brasileira ser vice é tipo a pior coisa possível. Melhor cair fora logo do que perder no final, porque tá todo mundo assistindo e daí a humilhação de perder é maior. E também o lado de adultos atuando que nem crianças. Agora, eu lembro de alguns exemplos. Lembro que em 2010, quando o Botafogo vence um jogo importante contra o Flamengo, se não me engano, a final da Taça Guanabara, a manchete do Globo, o dia seguinte, era sonho de uma noite de verão, ironizando o Botafogo veio a ser campeão estadual naquele ano. Lembro que no ano passado, quando o Botafogo venceu o campeonato estadual, a manchete principal do Globo era Botafogo levanta o estadual esvaziado. Basta você comparar com o espaço que foi dado esse ano quando o Flamengo ganha a Taça Guanabara. A impressão que eu tenho é que realmente há uma dificuldade em se vibrar com as cores que não sejam vermelho e preta na imprensa do Rio de Janeiro. Essa é a minha impressão. E você, paulista Maurício Barros? Sem dúvida nenhuma, é uma opção enviesada para você dar uma notícia. Né? Vamos tirar um sarro do Vasco. Né? Era isso que estava por trás da confecção dessa manchete. Vai da linha editorial de cada jornal, da opção que faz e dos riscos que quer correr. Evidentemente que se você agrada e faz sorrir toda a torcida do Vasco toda a torcida do Flamengo com uma manchete dessa, você vai desagradar toda a torcida do Vasco e todos são compradores do seu jornal. É diferente, por exemplo, quando você vai tirar um sarro, por exemplo, dos argentinos, quando o Brasil ganha uma partida dos argentinos. Né? Aí você não tem... argentinos não são o seu público consumidor e isso... as pessoas aceitam muito mais quando você tira sarro, por exemplo, de uma seleção que é rival. Agora, do time, né,
A rivalidade daí é fogueira. O jornal se arriscou e acho que levou o troco. O Vasco se manifestou, viu por bem se manifestar do jeito que se manifestou, o jornal publicou e aí vai do leitor. Quer continuar comprando? Não quer? Quer reclamar para o jornal? Enfim, isso são as delícias e as dores também da gente poder ter uma imprensa livre, né? Uma imprensa livre de poder debater esse assunto aqui no Redação Sport TV livremente,